O novo prefeito de Nova York fez o discurso definitivo contra Donald Trump e o próximo Trump e a extrema-direita. Caraca, essa é a história de Zohran Mamdani, o democrata que está fazendo história na prefeitura de Nova York, hein? Vamos falar sobre isso com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa noite, Pedro Zambarda. Eu fui olhar o horário para É importante. Noite, tarde, ou pode ser manhã, se você está assistindo esse corte em outro horário. Eu quero começar esse corte fazendo uma admissão aqui. Eu não sou ligado em TikTok. E me falaram desse prefeito assim, eu falei, beleza, uma coisa interessante e tal. Mas sabe, Ana, eu tava meio com aquela coisa, você lembra sempre, por exemplo, o Bernie Sanders é um político do Partido Democrata com um pensamento incrível, mas apoiou, por exemplo, no começo o genocídio em Israel. Você lembra do que o Barack Obama prometia antes de virar presidente, o que foi a presidência dele depois? E aí eu tava meio assim, sei lá, o que vai ser o socialista agora, o Zohran Mamdani, que venceu a eleição para prefeito de Nova York. Só que assim, o discurso dele é incrível. E a Ana teve recentemente em Nova York, eu acho que ela vai ficar com uma pontinha de esperança. Não sei se você viu o discurso. Não vi, tô... Não, só olha, tá legendado, bonitinho. São 2 minutos dele torando o Trump. É maravilhoso. Bora. Tonight we have spoken in a clear voice. Hope is alive. And we won because we insisted that no longer would politics be something that is done to us. 2 coisas rápidas. Eu sou um homem hétero. Esse homem é absolutamente lindo e a voz dele é uma porrada, cara. A voz dele é uma porrada. É um negócio maravilhoso. Vamos lá. E pra ajudar quem tá só ouvindo o corte também, né? O ponto dele, assim, hoje política não é só... Queremos, né? Ele quer uma política que não seja uma coisa que é feita contra nós. A política é uma coisa que é feita, né? Para nós. Ele vai continuar. Para nós. É uma e que coisa nós que conseguimos isso porque a gente insistiu muito. Porque não queriam que a gente fosse. Porque ele é filho de imigrantes, tá, gente? Que é uma palavrinha que o Trump adora aniquilar. Now it is something that we do. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. Olha o peso disso, gente. A cidade que sofreu o ataque do 11 de setembro, que foi o epicentro da islamofobia pro mundo no século XXI, você tem um prefeito agora eleito que fala contra a islamofobia. Tamanho do peso disso para os Estados Unidos, Ana. Esse homem tem que tomar cuidado muito com a segurança dele, porque o discurso é maravilhoso. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me. É de arrepiar, né? Nova York é uma cidade construída pelos imigrantes, empoderada pelos imigrantes e que agora vai ser governada por um imigrante. E eu vou falar uma coisa, cidades do mundo inteiro, São Paulo tem essa pira de querer parecer Nova York, então apareçam em Nova York mesmo, elejam um imigrante. Fica uma ideia aí, e depois vai ter um easter egg no final desse corte. President Trump, when I say this, to get to any of us, you will have to get through all of us. After all, the conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou muçulmano, eu sou socialista democrata
E eu não peço desculpas por isso. É uma porrada isso Caraca, aqui. o Trump deve estar tirando as calças pela cabeça uma hora dessa, O né? Trump tá chorando. Teve uma coletiva que um jornalista puxa-saco perguntou pra ele o que você acha das declarações do novo prefeito. E o Trump falou que ele devia ser preso. Falou que ele devia ser preso? Mano... Esse é os Estados Unidos da América nesse momento. Vamos para algumas informações sobre o Mandami, que é importante a gente divulgá-lo, e aí vou chegar no meu easter egg aqui para vocês ficarem bem animados. Muçulmano, socialista e tiktoker, quem é Zohran Mandami, prefeito eleito de Nova York, do perfilzinho do G1. Democrata ganhou força nas redes sociais, no TikTok sobretudo, em campanha com linguagem jovem e didática, e atraiu críticas de Trump, que o chama de lunático e comunista. Ele será empossado no dia 1º de janeiro. Vamos ver aqui. Confirmando as pesquisas que projetavam como favorito, o democrata Zohran Mandami venceu as eleições para a Prefeitura de São Paulo com uma biografia que no papel não indicava qualquer favoritismo. Um jovem de 34 anos, esse cara é 2 anos mais novo que eu, autodeclarado socialista, imigrante africano e muçulmano. Mandami assume o cargo mais alto da maior cidade dos Estados Unidos no próximo dia 1º de janeiro. A conquista eleitoral foi construída com propostas à esquerda do seu próprio partido e vídeos nas redes sociais, e foi pelo TikTok que ele anunciou, enquanto corria uma maratona, que se candidataria nas primárias democratas à Prefeitura de Nova York. Carismático, Mandami abocanhou não só a vitória das primárias democratas, que ocorreu semanas depois do seu anúncio, derrotando o experiente ex-governador nova-iorquino Andrew Cuomo, derrotado novamente após decidir concorrer à prefeitura como candidato independente. Mandani também se tornou uma grande promessa de renovação do Partido Democrata após a amarga derrota nas eleições presidenciais de 2024 e virou alvo de comparações como o ex-presidente Barack Obama. Essas comparações que me preocupam um pouco. Não Barack Obama dentro dos Estados Unidos, mas o que ele fez fora. Ele ser cooptado pelo sistema. Eu mal havia ouvido falar de Mandami, não sabia que ele ia concorrer à prefeitura, até que ele apareceu no meu feed do Instagram e do TikTok, disse o escritor nova-iorquino Chris Hayes, autor do livro de política americana O Canto da Sereia, sobre narrativas políticas para ganhar a atenção dos eleitores, a um podcast do jornal New York Times. A estratégia nas redes sociais, com vídeos irreverentes e referências do cinema moderno e até Bollywood, não foi a única responsável pela ascensão meteórica em meses de Mandani. Seu histórico e sua agenda política também o ajudaram. O candidato democrata é um imigrante africano nascido em Uganda, declaradamente socialista e que defende pautas como supermercados subsidiados, gratuidade do transporte público e de creches escolares gratuitas e o congelamento do aluguel de quase 1 milhão de nova-iorquinos. Mandani também é muçulmano e frequentemente fala sobre a sua fé, algo encarado como tabu na cidade devido aos atentados do 11 de setembro de 2001. Em um discurso no fim de outubro, ele afirmou que não viveria mais nas sombras. O sonho de todo muçulmano é simplesmente ser tratado da mesma forma do que qualquer outro nova-iorquino. No entanto, por muito tempo nos disseram para pedir menos do que isso, para nos contentarmos com o pouco que recebemos. Chega, declarou ele. Terremoto democrata. A candidatura de Mandami causou um terremoto no Partido Democrata. Andrew Cuomo, de 67 anos, e então nome natural da sigla para a prefeitura nova-iorquina após comandar por 10 anos o estado de Nova York, decidiu se lançar como candidato independente. Na semana passada, Cuomo recebeu apoio do atual prefeito Eric Adams, que desistiu de disputar a reeleição, e na segunda-feira, ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio ao ex-governador democrata, desencorajando eleitores em votarem no candidato do seu próprio partido, Curtis Sliwa, já em terceiro nas pesquisas de intenção de voto. Trump, aliás, é o único político americano que conseguiu aplicar com sucesso a mesma estratégia de redes sociais que Mandami usa, diz o escritor Chris Hayes. Ambos, segundo Hayes, conquistaram eleitores com discursos afiados e explorando de forma certeira suas redes sociais. Os vídeos de Mandami no TikTok, onde ele tem 1,6 milhão de seguidores, já conquistaram 23,6 milhões de curtidas. A grande diferença é o espectro que cada um se encontra. Trump, que já chamou Mandami de lunático comunista, se elegeu com promessas de caçar e expulsar imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos, o que ele vem cumprindo. Aí tem um longo perfil aqui que o G1 fez, explicando a história dele e
assim, Ana, é uma candidatura mesmo que acende as esperanças, eu diria as esperanças não só dos Estados Unidos, acho que do mundo, assim, eu acho que tem um modelo aí pra gente começar a pensar. E além de tudo, o cara é bonito, né, Dirceu? É isso aí que ele tá dizendo no chat. Mas tem um político brasileiro que eu conversei hoje que resolveu usar o Mandame como gancho e vai ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. Chuta o nome. Glauber Braga. Pegou o Mandame e falou: Rio de Janeiro, bora construir o impossível? Temos um ponto aí. Acho que temos uma onda aí. Bem interessante. Interessantíssimo. Interessantíssimo. É interessante mesmo que a gente aqui se inspire e veja o que deu certo, né? E consiga reproduzir estratégias, claro, adaptando, né, as realidades, as questões. Uma parte de mim assim, fica esperançosa vendo a vitória do... Desculpa, eu falei Mandame na abertura, é Mandani, né? Mandani, isso. Eu também falei errado algumas vezes. E o chat apontou que você disse que ele era prefeito de São Paulo também. Eu falei prefeito de São Paulo. A gente tá errando as cidades todas, né, gente? Prefeito de Nova York, gente. Errado, tá pronto. Foi o desejo falando. Foi o desejo falando. Eu queria muito. Mas, enfim, a gente vê isso, fica esperançoso. Uma parte de mim dá uma maciada nessa esperança justamente pelo perfil de Nova York, que é uma cidade, ontem eu estava comentando isso, né? Uma cidade que tende a ser mais progressista. De fato, ele tem toda a razão, uma cidade construída, impulsionada e né, levada por imigrantes. Então, assim, eu entendo que é uma vitória significativa pra caramba, não tô tirando esse peso, né? Mas é uma vitória num lugar onde isso faz muito sentido. Dito isso, o Mandani, como o prefeito de Nova York, né? Com o peso político e cultural que tem Nova York dentro dos Estados Unidos, tem tudo para incomodar muito, né? E aparecer muito como uma figura que representa um outro tipo de política, né, em relação à política que vem sendo feita e está sendo feita no governo dos Estados Unidos, né? Então, de qualquer forma, mesmo que a gente considere que Nova York já tem um perfil assim, um pouco diferente, de qualquer forma, ele representa dentro dos Estados Unidos uma oposição interessantíssima e vai dar muita dor de cabeça. E o que ele fizer em Nova York, aliás, é uma coisa interessantíssima, a gente lê as propostas, né, dele de supermercados subsidiados, enfim, né, de coisas para a população, né? Porque tem muito partido aí que se forma sem ter proposta nenhuma, né? Muita gente querendo entrar na política sem proposta nenhuma. Essas propostas colocadas em prática na cidade de Nova York podem dar aos Estados Unidos, e aí eu tô sendo poliana, esperançosa, desculpa, a poliana em mim falando, mas podem dar aos Estados Unidos a chance de ver alguma coisa diferente acontecendo e ver que dá para fazer isso, que eles não vão comer os seus cachorros e matar todo mundo e prender os cristãos e, enfim, não é isso que vai acontecer, né? Então, talvez seja uma chance aí, vamos torcer para que isso dê certo, né? E tenha alguma chance de alguém aprender alguma coisa por lá. E que a gente aqui se inspire também nessa possibilidade, né? De a gente trazer experiências diferentes aí para as nossas cidades e os nossos estados. Eu tô rindo porque você falou que São Paulo tinha que eleger um imigrante e alguém comentou no chat, elegeram um carioca para o governo, não deu muito certo. Posso só fazer um adendo importante? Eu queria contar 3 histórias muito rápidas, assim. Eu prometo que eu não vou me alongar. Eu estava conversando com uma amiga que tem uma empresa voltada em diversidade e a gente estava falando sobre a Erika Hilton. E ela falou para mim, Pedro, mas
poxa, você tá morando no interior, você sabe, a Érica nunca vai ser governadora, nunca vai ser presidenta. E eu quero dizer respeitosamente, a minha amiga não é reaça, tá? Mas ela só é uma pessoa que olha, assim, o interior e você perde as esperanças mesmo quando você vê algumas coisas. Eu quero falar pra essa amiga minha que eu, assim, respeitosamente, eu discordo de você. E aí a segunda história que eu quero contar é o seguinte. Eu conheço parlamentares aqui no interior de São Paulo. Muitos são filiados a partidos extremamente reacionários. Um desses parlamentares, e me pediu off, eu vou respeitar, mas eu vou contar a situação, viajou para Brasília e sabe com quem ele tirou a foto? A primeira pessoa política? Foi com a Érica Ailton. Eu tenho muita esperança que a gente vai ter uma primavera progressista ainda, gente. Talvez o Mandani seja um desses sinais, o Glauber pode ser outro sinal, e certamente a Érica Ailton é outro sinal, tanto que ela é rigidamente atacada pela extrema-direita. Se ela não tivesse chance, gente, não tava rolando isso com ela. Exatamente, exatamente. Pode acontecer, e eu acho que a gente deve... eu quero uma presidenta trans. Eu quero uma presidenta trans. Eu quero. Eu já vou deixar aqui registrado que se a Érica se o Meteoro apoia. Agora, eu pessoalmente, eu apoio, assim, né? Cada um é livre aqui para ter a sua própria opinião nesta redação aqui, tá? Mas eu particularmente apoio. O Bob também apoia. Bob, na verdade, eu só apoio porque Bob apoia, tá? É assim. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, cheios de piadocas e histórias no off, de pessoas conservadoras no público e progressistas no privado. Vamos lá, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.